galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse sabadão, dia 30 de outubro de 2021. Separei pra essa rodada 13 jogos, uma rodada que tá muito boa, né? Bastante jogos aí interessantes pra gente. E no final do vídeo, como é de costume, eu vou estar deixando aí 3 bilhetes prontos pra vocês nessa rodada. Antes de mais nada aí, peço ajuda e a moral de vocês, pra quem ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho pra estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal BetGreen. E quem puder também deixa seu like no vídeo, que é importante demais, tanto para o vídeo como para o canal. E para vocês que quiserem saber maiores informações sobre o grupo VIP, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. O número está na descrição desse vídeo e também vai estar aparecendo aqui na parte de baixo da tela. Só você me chamar no Zap, eu vou estar te passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola lá dentro do grupo VIP, tá show? Então vamos ao que interessa. Como a gente vai ter bastante jogos, eu vou tentar resumir aqui da melhor maneira possível. E vamos falar do primeiro jogo aqui, que é o jogo do campeonato inglês, né, Premier League. Jogo entre Leicester contra Arsenal, jogo que acontece 8h30 da manhã. Nesse confronto, acredito que o Leicester, jogando em casa, tem grande chance de marcar pelo menos um golzinho, né? Ou mais gols. E o Arsenal, jogando fora de casa, também vai em busca aí de quem sabe marcar um golzinho, né? O Arsenal, que nesse campeonato até o momento, jogando fora de casa, não tá tendo uma média boa de gols, né? Até o momento, o time em 4 jogos marcou apenas um gol e sofreu 7, então não tá tendo uma média boa de gols fora de casa. Só que vai pegar uma equipe que joga pra frente, que é o Leicester, né? Então acredito que a gente vai ter possibilidade de assistir o Arsenal pelo menos marcar um golzinho nesse confronto, né? O Leicester jogando em casa tem 7 gols marcados e 5 gols sofridos, então é uma equipe que tem a média de quase 2 gols marcados em casa e uma média um pouco mais de um gol sofrido jogando em casa. Com isso a gente pode estar indo com a dica ambos marcam e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o próximo jogo, Campeonato Espanhol, La Liga, jogo entre Elche contra Real Madrid, jogo que acontece 9h da manhã. Nesse confronto aqui, acredito que mesmo jogando fora de casa, o Real Madrid tem grande favoritismo para vencer, né? Uma equipe muito bem qualificada, uma equipe que tem um elenco muito superior à equipe do Elche, né? O Real Madrid é o vice-líder do campeonato, tinha chance de recuperar a liderança, mas empatou em 0-0 contra o Osasuna, que foi uma zebra, né? E agora acredito que o time jogando fora de casa vai em busca aí de uma boa vitória aí, para quem sabe reassumir essa liderança ou pelo menos não deixar o Real Sociedad se distanciar. E sem contar também que tem Sevilha e Betis aqui com a mesma pontuação, então dependendo do resultado pode até passar o Real Madrid, né? Então o Real Madrid tem consciência disso e vai em busca dessa vitória, né? O Elche, que está aqui em 15º lugar, venceu apenas 2 partidas, empatou 4 e perdeu 5. E no confronto direto, o Real Madrid tem grande favoritismo. Com isso a gente vai com a dica fora vence e a probabilidade 2-0 fora. Agora vamos para o próximo jogo, Campeonato Italiano, Série A, jogo entre Atalanta contra Lazio, jogo que acontece aqui 10 horas da manhã. Nesse confronto aqui, acredito que a gente vai ter grande possibilidade de assistir bastante gols, né? O Atalanta que tem um ataque muito efetivo, né? Nas últimas temporadas tem sido assim. O time do Atalanta até o momento está aqui em 5º lugar no campeonato, tem 18 gols marcados e 12 gols sofridos em 10 jogos. E a Lazio, por sua vez, também tem um ataque muito efetivo, né? 20 gols marcados nos últimos 10 jogos, uma média aí de 2 gols marcados por partida e 17 gols sofridos, ou seja, é uma equipe que marca bastante gol, mas sempre costuma sofrer, né? Então nesse confronto aqui acredito que a gente vai ter possibilidade de assistir 3 gols ou mais. O favoritismo nesse jogo aqui eu particularmente não apontaria, mas pelo fato do Atalanta estar jogando em casa, querendo ou não, tem um pouquinho de vantagem, né? Então a gente pode estar indo com a dica mais de 2,5 gols e a probabilidade 2-2. Agora vamos para o próximo jogo, Campeonato Alemão, Bundesliga, jogo entre Borussia Dortmund contra Colônia, jogo que acontece 10h30 da manhã. Outro jogo interessante para a gente focar no mercado de gols, né? Já que o time do Colônia é uma equipe chata, é uma equipe que está fazendo um campeonato razoável até o momento, está em 8º lugar no campeonato, 15 gols marcados, 16 gols sofridos em 9 jogos, e o Dortmund, o time da casa, está em 2º lugar, né? 7 vitórias, 2 derrotas, não empatou até o momento, né? 25 gols marcados e 15 gols sofridos, ou seja, uma média acima de 2 gols, né? Quase 3 gols marcados por partida, mas tem uma média aí de quase 2 gols sofridos por partida também. Então é um ataque efetivo, porém tem a defesa fraca, né? Então acredito que é um jogo interessante aí pra gente focar nesse mercado de gols. Eu particularmente acredito que é um jogo pra gente assistir 3 gols ou mais. Com isso a gente pode estar indo com a dica mais de 2,5 gols e a probabilidade 3-2 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui da Bundesliga, Campeonato Alemão, jogo entre Union Berlim contra Bayern de Munique, jogo que acontece 10h30 da manhã. Outro jogo interessante para a gente focar no mercado de gols, né? Bayern de Munique na última rodada aí não foi pelo Campeonato Alemão, foi pela Copa da Alemanha, mas tomou uma goleada, uma surra, e isso com o Bayern de Munique com o time titular, tá galera? Perdeu de 5-0 aí pro Borussia Mönchengladbach, foi uma
uma cipuada, né, que nem a gente diz, e vai pegar a equipe do União Berlim, que querendo ou não é uma equipe boa, né, tá fazendo a campanha boa até o momento, né, até o momento aqui tem 4 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, 13 gols marcados e 10 gols sofridos, porém vai pegar o líder do campeonato aí, né, líder de forma isolada, que é o Bayern de Munique, que tem 7 vitórias, um empate e uma derrota apenas, 33 gols marcados, uma média de mais de 3 gols marcados por partida, e 8 gols sofridos, né, uma média quase de um gol sofrido por partida. Com isso, jogo muito interessante para a gente focar aqui no mercado de gols, né? Uma partida para a gente assistir no mínimo 3 gols ou mais. Então a gente vai com a dica mais de 2 gols e meio e a probabilidade 3-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Inglês, Premier League, jogo entre Manchester City contra Crystal Palace, jogo que acontece às 11 horas da manhã. Nesse confronto aqui, acredito que o City grande favorito para vencer, né? O time está em terceiro lugar no campeonato até o momento, tem 6 vitórias, 2 empates e uma derrota apenas, 20 gols marcados e 4 gols sofridos. Vai pegar o Crystal Palace que está lá embaixo, né? 15º lugar, venceu apenas uma partida, empatou 6, é um time que empata bastante, né? Tanto é que vem de 4 empates seguidos e 2 derrotas, 11 gols marcados e 14 gols sofridos. Nesse confronto aqui, acredito que o City tem grande favoritismo, né? No confronto direto aí tem grande vantagem sobre o Crystal Palace e jogando em casa aí, acredito que o time vai em busca de uma boa vitória e tem oportunidade até mesmo de vencer logo no primeiro tempo. Acredito que o time vai buscar o resultado a todo momento e tentar resolver a partida o mais rápido possível. Com isso, a gente vai com a dica: casa vence no primeiro tempo e a probabilidade 3-0 casa. Agora vamos para o próximo jogo, Campeonato Português, né? Primeira Divisão, Liga Portugal. Jogo entre Porto e Boa Vista, jogo que acontece 1 hora da tarde. Nesse confronto aqui, acredito no favoritismo total do Porto, porém, como vocês podem ver, tá pagando pouco, né? 1,18, um odd totalmente desconsiderável aí, né? Não dá pra gente focar na vitória do Porto. E a gente poderia focar, assim, na vitória do Porto no primeiro tempo, porém, é um pouco mais complicado, né? O Porto, que tá aqui na vice-liderança, se vencer esse jogo, pega a liderança de forma momentânea. Vai pegar o Boa Vista, que querendo ou não faz um campeonato razoável, né? Uma equipe que empata bastante, né? Tá em 8º lugar aqui, 2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, 11 pontos até o momento, né? É uma equipe que tem a média de sempre marcar gol, mas sempre costuma sofrer, né? 11 gols marcados e 11 gols sofridos. Vai pegar aí o melhor ataque do campeonato, que é o Porto, né? Porto 21 gols marcados, a média de mais de 2 gols marcados por partida e 6 gols sofridos. Com isso, acredito que a gente vai ter grande oportunidade aí de assistir uma partida com 3 gols ou mais. Acredito aí que o Porto tem chance de marcar, quem sabe, 2 ou 3 gols. E o Boa Vista, mesmo jogando fora de casa, também tem chance de, quem sabe, marcar um golzinho, né? Com isso, a gente vai com a dica mais de 2 gols e meio e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o próximo jogo, mais um jogo aqui do Campeonato Inglês, Premier League, jogo entre Tottenham e Manchester United, jogo clássico aqui, né? Clássico bem interessante, jogo que acontece 1h30 da tarde. Nesse confronto aqui a gente vai ter duas equipes aí que oscilam muito, né? O Tottenham, por sua vez, aqui está em 6º lugar no campeonato, 5 vitórias e 4 derrotas, não empatou ainda, né? Tem 9 gols marcados e 13 gols sofridos, uma defesa bem vazada. E vai pegar o Manchester aí, que querendo ou não, tá quase na mesma campanha aí, né? 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 16 gols marcados e 15 gols sofridos, 14 pontos até o momento. O Manchester que está com um sério problema aí no seu setor defensivo, né? É uma equipe que tem ali do meio de campo à frente, é uma equipe que sempre resolve, porém a defesa não vem ajudando muito bem, né? Sempre tomando gols aí, tem a média de quase 2 gols sofridos por partida nessa Premier League, né? Nesse começo de campeonato, e com isso a gente vai ter grande oportunidade de assistir gols das duas equipes. Tanto o time da casa, o Tottenham, como o Manchester tem chance de marcar pelo menos um golzinho. Com isso a gente vai com a dica: ambos marcam e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, campeonato holandês, né? Países Baixos, primeira divisão, jogo entre Heracles contra Ajax, jogo que acontece 1h45 da tarde. Nesse confronto aqui, acredito que a gente vai ter chance de assistir bastante gols, né? O Ajax na última rodada aí venceu seu rival, né? E o vice-líder, que no caso é o PSV, venceu por 5-0, né? Uma goleada. E agora pegando uma equipe bem mais inferior, né? Que é a equipe do Heracles, que está aqui em 13º lugar. Acredito que o Ajax não vai ter pena e mesmo jogando fora de casa vai meter uma goleada aí nesse time do Heracles. Acredito até que a gente vai ter oportunidade aí de assistir uns 2 gols logo no primeiro tempo. Com isso a gente pode estar indo com a dica mais de 1,5 gols no primeiro tempo e a probabilidade 5-1 fora.
Agora vamos para o próximo jogo, campeonato alemão, Bundesliga 2, né, que é a segunda divisão, jogo entre Hamburgo contra Kiel, jogo que acontece aqui 3h30 da tarde. Nesse confronto aqui, acredito que é um jogo interessante para a gente assistir gol das duas equipes, né? O time do Hamburgo aí jogando em casa é uma equipe que sempre marca gols, como vocês podem ver dos últimos 10 jogos, marcou gols nas 10 partidas, e o Kiel, por sua vez, jogando fora de casa nos últimos 10 jogos, marcou gols em 8 oportunidades, só teve 2 jogos que o time não marcou gols fora do seu território. Com isso, acredito que a gente vai ter grande possibilidade aí de assistir o time do Hamburgo marcar pelo menos 1 ou 2 gols, e o Kiel, mesmo jogando fora de casa, tem chance de marcar, quem sabe, pelo menos um golzinho, né? Com isso, a gente vai com a dica ambos marcam e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Francês, Ligue 1, que é a primeira divisão, né? Jogo entre Lyon e Lens, jogo que acontece 4 horas da tarde. Nesse confronto aqui, o Lyon não vai ter vida fácil, né? O Lens, que faz um campeonato muito bom até o momento, é o vice-líder do campeonato com 21 pontos, tem 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 20 gols marcados e 12 gols sofridos. Vai pegar aqui o Lyon, que é o time da casa, que está apenas em 9º lugar, né? O Lyon não tem conseguido uma sequência de jogos boas, por isso o time está aqui numa posição abaixo do esperado, né? Uma equipe que a gente espera brigar pelo menos entre os 3, 4 primeiros colocados. E infelizmente o time não faz a campanha boa nesse começo de campeonato. O time tem 4 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 18 gols marcados, 16 gols sofridos. Nesse confronto aqui, acredito que a gente vai assistir um jogo aberto, um jogo interessante aí que o time fora e o Lens vai partir para cima do Lyon em busca de um bom resultado para poder permanecer nessa vice-liderança e quem sabe encostar no líder PSG, né? O que acredito que é bem difícil, né? O time do Lens eu acredito que é uma equipe boa, mas não vai manter essa regularidade aí até o final do campeonato. Mas mesmo assim, tem que dar méritos à equipe que vem apresentando bom futebol, né? O Lyon, por sua vez, jogando em casa, vai em busca de uma vitória para poder subir na tabela. Então, com isso, a gente vai ter grande possibilidade aí de assistir um Lyon, quem sabe marcar uns 2 gols pelo menos. E o Lens, mesmo jogando fora de casa, também tem chance, quem sabe, marcar pelo menos um golzinho, né? Com isso, a gente vai ter grande oportunidade de assistir 3 gols ou mais nesse confronto. Então a gente vai com a dica mais de 2,5 gols e a probabilidade 2-2. Agora vamos para mais um jogo, agora Campeonato Brasileiro Série A, jogo entre Atlético Paranaense e Santos, jogo que acontece 5 horas da tarde. Nesse confronto aqui, acredito que o Atlético Paranaense é grande favorito para vencer esse jogo, né? O Santos que infelizmente aí não faz uma campanha muito boa, o time tá aqui uma posição acima da zona do rebaixamento, né? Na última rodada conseguiu uma boa vitória contra o Fluminense, venceu por 2-0, mas agora vai pegar o Atlético Paranaense que jogando em casa é muito chato, né? Quem já viu os jogos do Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada sabe que jogar contra eles lá é complicado. Então acredito aí que nesse jogo aqui a gente tem 2 alternativas, ou vitória do Atlético Paranaense ou empate. Então com isso a gente pode estar indo com a dica de segurança, que é a dica casa vence com empate anula e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o nosso último jogo, mais um jogo aqui do Brasileirão, jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, jogo que acontece 7 horas da noite. Nesse confronto aqui a gente vai ter o líder do campeonato, que é o Atlético Mineiro, né, o time visitante, e o Flamengo, que não tem apresentado bom futebol nos últimos jogos, né, simplesmente aí não tem convencido, foi desclassificado aí perdeu, né, a semifinal aí para o Atlético Paranaense, que a gente acabou de falar. Então o time do Flamengo aí simplesmente tem que melhorar muito aí, porque não tem jogado muito bem nos últimos jogos, né? Tanto que o time tem aqui 7 derrotas já nesse campeonato, 4 empates, 14 vitórias, 46 pontos até o momento, e perdeu a vice-liderança e hoje se encontra aqui em 5º lugar no campeonato, né? O Atlético Mineiro visitante é líder isolado, eu particularmente acredito que o Atlético Mineiro já é campeão desse campeonato brasileiro, dificilmente perde esse campeonato, só se cometer muitos erros, e aconteceu o que aconteceu com o Flamengo de começar a perder partida, empatar partidas bobas, né? Mas eu acredito que pelo futebol que o Atlético Mineiro vem apresentando nos últimos jogos, dificilmente isso vai acontecer. Nesse confronto aqui, acredito que a gente vai ter grande oportunidade de assistir o Flamengo marcar pelo menos 1 ou 2 gols, e o Atlético Mineiro, mesmo jogando fora de casa, mesmo jogando aí no Maracanã, tem chance de quem sabe marcar pelo menos um golzinho também. Então um jogo muito bom pra gente assistir gol das duas equipes, e com isso a gente pode estar indo com a dica ambos marcam e a probabilidade 1-1. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de sábado. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar trazendo para vocês os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.
Então, galera, nosso primeiro bilhete aí para esse sabadão, a gente vai com essa tripla, muito bem elaborada por sinal. Primeiro jogo que a gente pegou, Atalanta contra Lazio, mais de 2,5 gols na partida. Manchester City contra Crystal Palace, botamos vitória do Manchester City. E o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, mais de 1,5 gols na partida. Esse bilhete gerou uma ODD total de 2,33. A gente simulou com R$100, vai ter um retorno potencial de R$233,65. Esse bilhete acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso segundo bilhete, que é esse daqui, ó. Segundo bilhete pegou mais uma tripla. Primeiro jogo, Borussia Dortmund contra Colônia, mais de 2,5 gols na partida. Jogo entre Tottenham e Manchester United, botamos aqui mais de 1,5 gols na partida. E o jogo entre Heracles e Ajax, mais de 2,5 gols na partida. Esse bilhete gerou uma ODD total de 2,38. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$238,63. Esse bilhete acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete também muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso terceiro e último bilhete, que é esse daqui, ó. Terceiro e último bilhete pegou mais uma tripla. Primeiro jogo que a gente pegou, Leicester contra Arsenal, mais de 1,5 gols na partida. União Berlim contra Bayern de Munique, mais de 2,5 gols na partida. E o jogo entre Lyon e Lens, mais de 1,5 gols na partida. Esse bilhete gerou uma ODD total de 2,9. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$209,62. Esse bilhete acredito que tem 65 a 70% de chance de bater. Tá um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites, dos bilhetes que eu acabei de trazer. Se você gostou, deixa o like no vídeo que é importante demais. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal Bet Green, tá show? Então, forte abraço a todos vocês, um ótimo final de semana, que seja um final de semana muito lucrativo para todos nós e que eu possa contar com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu, fui!